Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje vamos falar sobre substrato e o temido apodrecimento de raiz. Eu fiz um experimento aqui durante o último período de chuvas que nós tivemos e o aproveitamento foi 100%. Foi o primeiro ano que eu não tive nenhum probleminha com nenhuma de minhas plantas de apodrecimento de raiz. E eu vou explicar aqui para vocês como eu consegui isso, como foi esse experimento. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que gosta aqui do canal, que curte os conhecimentos que são compartilhados aqui, que não deixe de apertar aí no botão de se inscrever, inscreva-se no canal e vamos ajudar aqui o canal a crescer mais e mais. E também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e outros vídeos aí do canal. Dê uma vasculhada aí, são muitos vídeos que a gente já fez aqui ao longo de pouco mais de um ano. Tenho certeza que talvez tenha algum que vocês não viram. Então assistam aí os vídeos e cada vez que assistir, curta, deixe seus comentários, compartilhe e vamos juntos aí compartilhando conhecimentos sobre rosas do deserto. E não deixe também de nos seguir no Instagram, que está aqui embaixo. Estamos lá todos os dias também interagindo lá no Instagram com fotos e dicas de cultivo. Antes do início do período de chuvas aqui no Piauí, onde a gente vive, há mais ou menos aí uns 8 meses, eu fiz uma troca dos substratos de boa parte das minhas plantas. E qual foi o substrato que eu fiz? Eu mostrei aqui para vocês esse substrato, mostrei também aqui uma troca de mudas que eu fiz, e quem assistiu vai lembrar que eu usei para substrato das minhas plantas areia grossa de construção. Essa areia aqui que você encontra em qualquer loja de materiais de construção é a famosa areia de rio, é a areia grossa, tá? E usei praticamente 100% dessa areia aqui como substrato, adicionando apenas um pouco de substrato para a rosa do deserto, aquele substrato mais tradicional, para adicionar um pouco de matéria orgânica e pensando aí na disponibilidade de nitrogênio para as plantas, tá? Mas boa parte das minhas plantas eu deixei apenas a areia grossa, 100%, sem nenhum substrato. E ambas eu tive sucesso nesse período de chuvas. Eu geralmente, após o período de chuvas, apesar de trabalhar bem os substratos de minhas plantas, sempre ter trabalhado bem e as plantas terem um substrato bem drenante, onde a água cai em cima e escoa com facilidade embaixo, vez ou outra eu tinha problema de apodrecimento de raízes em alguma de minhas plantas durante ou após o período de chuvas. Isso nesse ano foi um pouco diferente, porque eu não tive nenhum problema, foi zero. Eu tenho aqui centenas de plantas, todas ficaram expostas à chuva e eu tive zero problemas de apodrecimento de raiz depois que eu comecei a fazer esse experimento. Conversando com alguns amigos bonsaístas, eu vi que muitos deles também têm utilizado uma técnica parecida. Que qual é? Consiste em quê? Consiste em você retirar a boa parte da matéria orgânica que existe no substrato de sua rosa do deserto. O que é a matéria orgânica? São as cascas de pinos, a terra vegetal, esses substratos tradicionais que nós utilizamos para o cultivo de plantas. Esses substratos são ricos em matéria orgânica. E essa matéria orgânica, por sua vez, ela serve de alimento para fungos. E os fungos são os grandes responsáveis pelo problema de apodrecimento de raízes em nossas rosas do deserto. Essa aqui ainda está com substrato tradicional. Quando você tem um substrato tradicional como esse, ele tem aqui casca de pinos, tem terra vegetal e vários materiais orgânicos aqui que são realmente importantes para a planta. A planta utiliza-se das moléculas liberadas a partir da decomposição desses materiais. No entanto, é um material que serve como um ambiente ideal para o desenvolvimento de certos fungos e bactérias, que são esses micro-organismos que causam apodrecimento de raiz aqui nas nossas rosas do deserto. Então o meu experimento ele consistia basicamente em retirar a maior parte da matéria orgânica dos substratos das minhas rosas do deserto e deixar apenas a areia grossa e em alguns vasos colocar um pouco de matéria orgânica, um pouco de substrato e outros vasos deixar 100% a areia grossa. Foram cerca de 100 plantas que receberam esse substrato de areia grossa. Em todos os casos, tanto aquelas que estavam com 100% de areia grossa, como as que estavam com um pouco de substrato misturado à areia grossa, em todos esses casos nós tivemos aí um 100% de aproveitamento, não tivemos problemas de apodrecimento de raiz, mesmo expostas à chuva intensa todos os dias. Aqui no Piauí, determinados períodos ali, janeiro, fevereiro, março, chove todo dia e torrencialmente, todos os dias cai a chuva.
Então essas plantas elas ficaram expostas e nenhuma delas apresentou problema de apodrecimento de raiz. Aqui eu tenho uma das mudas que eu fiz em um vídeo passado. Você pode conferir aí no link aí em cima, onde eu fiz o transplante. Na época eu fiz um transplante da sementeira para o vaso e utilizei a areia grossa aqui como substrato, com um pouquinho de substrato, aquele substrato para rosa do deserto tradicional, usei só um pouquinho. E aqui está a planta gordinha, bem saudável, se desenvolvendo muito bem, firme, caudex firme, inclusive a raiz está saindo aqui embaixo. Já tenho que dar uma manutenção aqui nela. Então essa aqui é uma delas, né? Tem outras aqui. Então outras mudas que também passaram pelo mesmo procedimento, estão se desenvolvendo muito bem, estão com um porte muito bom. Tem algumas delas inclusive que estão com botões. Estou esperando para ver, porque o cruzamento aqui é especial. Então essas plantas aqui são cruzamento da rosa do deserto negra L14 com a dobrada amarela. Então estou doido para ver como é que vai ser o cruzamento aqui dessas plantas. Um cuidado que você deve ter quando você utilizar a areia grossa de construção como substrato nas suas plantas é que, devido à carência de matéria orgânica aqui nesse substrato, você vai ter que compensar isso na adubação. Então você deve atentar bem para a adubação nas suas plantas que estão na areia grossa. Você não pode passar muito tempo sem adubá-las. A depender do adubo e do fertilizante que você utiliza, siga estritamente as recomendações periódicas para a adubação. Não deixe de adubar para você fornecer o aporte ideal de nutrientes para a planta, já que ela está aqui crescendo em um local mais inorgânico, onde você tem aqui apenas os sedimentos da areia grossa. Em compensação, a areia grossa fornece uma drenagem muito boa, então a água escoa muito facilmente. E aqui não há material que vai servir de alimento para fungos, principalmente. Então dificilmente um fungo vai se desenvolver aqui na areia grossa. Ou seja, dificilmente vai ter um fungo aqui que vai causar um apodrecimento na sua rosa do deserto. Então hoje eu gostaria de convidar vocês para preparar aqui esse substrato. E eu vou fazer uma troca de uma das minhas plantas que ainda está em substrato tradicional. E aí nós vamos preparar esse substrato para fazer a troca aqui. Vamos lá? Então aqui eu já tenho aqui a minha areia grossa lavada. Então faço a lavagem com água e uso uma peneira. Porque a lavagem é importante? Muitas vezes a areia grossa em lojas de materiais de construção, animais, gatos e animais de rua passam ali, fazem suas necessidades, e muitos compostos ali presentes na urina e nas fezes desses animais podem ser prejudiciais às plantas. Por isso é interessante lavar. Em toda essa quantidade aqui de areia grossa, eu vou usar apenas uma porção de substrato. Aqui tem matéria orgânica, substrato para a rosa do deserto, pode ser substrato para hortaliça, substrato que você tiver aí disponível. Apenas essa porção aqui eu vou colocar misturada a essa areia grossa, que vai servir como um substrato para a minha rosa do deserto. E no fundo do vaso que vai ficar a minha rosa do deserto, eu coloco essas pedrinhas. Pode ser carvão moído, pode ser isopor, tem gente que utiliza isopor, pode ser seixo, no caso aqui é brita. Então você pode utilizar essas pedrinhas aqui como um elemento de drenagem, para incrementar a drenagem aí do vaso de sua rosa do deserto. Você pode colocar isso aqui no fundo do vaso, que vai auxiliar bastante também. Então vamos fazer a mistura aqui, um punhado de substrato na areia grossa, e aí a gente faz aqui a mistura. Muito bem, fiz a mistura, vou deixar aqui o substrato aqui de lado. A planta que eu vou trocar de substrato é essa aqui, é uma Taisocotrano Diamond Crown. É uma planta muito bonita, é uma das espécies que são cultivadas aqui no Brasil, a Adenio Taisocotrano. A maioria, como essas aqui que estão aqui, são Adenio obeso. Essa aqui é a Adenio Taisocotrano, que eu vou trocar de substrato. Eu já havia preparado ela para fazer essa troca. Então vou pegar aqui minha plantinha, tirar do vaso, tirar um pouco desse excesso de substrato que é normal ficar aqui preso às raízes. Não vou fazer nenhum trabalho de levantamento agora, nenhuma incisão nas raízes, vou apenas fazer a troca do substrato. Já verifiquei aqui que está tudo certo com as raízes da minha Adenio Taisocotrano. E vou despejar aqui o substrato onde ela estava crescendo. Esse substrato eu posso utilizar também em outras plantas depois para fazer outras misturas com areia grossa. Não preciso jogar fora. Muito bem, tem aqui o vaso onde ela estava, o mesmo vaso. Vou colocar um pouco da brita, dessas pedrinhas aqui no fundo do vaso, como elemento de drenagem. Então fica no fundo do vaso para evitar qualquer compactação que possa
impedir a água de escoar. E vou adicionar aqui a areia grossa que vai receber a nossa planta. É um processo manual, como você já acompanha, eu gosto de pôr a mão na massa. Vou aqui acomodar bem a nossa plantinha. E vou colocar aqui o substrato ao redor para firmar ela aqui bem. É interessante sempre que você fizer a troca de substrato não deixar essas raízes finas expostas, porque são raízes de alimentação e são muito sensíveis à incidência de radiação solar. Elas precisam sempre ficar embaixo do substrato, precisam ficar soterradas. E essas raízes finas são um grande alvo de fungos que vão causar apodrecimento de raiz. Geralmente, apodrecimento de raiz começa pelas raízes finas e aí vai avançando para as raízes de maior calibre. Muito bem, terminei aqui a troca de substrato da minha Adenio Thaisocotrano Diamond Crown. É uma planta que eu tenho uma estima muito grande por ela, até porque ela é exemplar único aqui na minha coleção. Portanto, eu não queria que ela corresse nenhum risco de ter apodrecimento de raiz. Então, se você costuma ter problemas de apodrecimento de raiz em suas plantas, experimenta fazer isso. Troca aí o substrato e concentra nesse substrato a areia grossa e depois me conta depois de um tempo qual foi o resultado que você teve. Lembrando que a areia grossa também é muito útil para o enraizamento dos galhos resultantes de suas podas e também para recuperar plantas doentes. Então, se você tem alguma plantinha que teve algum apodrecimento, que você teve que fazer incisão da raiz ou qualquer outro problema que uma planta sua teve, você pode colocá-la para se recuperar em areia grossa, que geralmente é um ambiente favorável para essa planta se recuperar e se desenvolver bem. Ok? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar no botão de se inscrever aqui no canal. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Nos siga no Instagram que está aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.